Olá, boa noite para você que está aqui conosco no programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, ative as notificações para você ficar por dentro das novidades do canal. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, no Instagram. E hoje, as nossas reflexões serão sobre o tempo. E é pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo que nós vamos fazer essa reflexão. Vocês já perceberam como o tempo passa depressa? Emmanuel, no livro Fonte Viva, tem uma mensagem belíssima a respeito do tempo. É uma mensagem que chama Certamente. E ele cita um versículo do Apocalipse, versículo 20, que está no capítulo 22, né? Quando Jesus fala, certamente cedo venho. Emmanuel faz essa reflexão porque, vejam, ele nos diz que enquanto nós estamos aqui na matéria, né, nós estamos jovens, qual é a atitude que caracteriza o nosso coração diante da vida? É como se a gente fosse uma criança que desconhecesse o valor do tempo, né? E nós, será que nós já sabemos dar valor ao tempo que nós temos? Porque conscientemente, nenhum de nós sabe quanto tempo ainda tem como espírito encarnado. Né? Alguns de nós acreditam que o tempo pode ser longo, outros que pode ser curto, né? E que de qualquer maneira a gente tem que aproveitar o que a vida material pode nos oferecer, né? Ali, despreocupados, né? Com a nossa melhoria moral, né? Em conquistar ali mais conhecimento, em desenvolver as virtudes, né? Nós ficamos realmente muito despreocupados e muitas vezes a gente caminha, né? Como aquela música diz, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas tem um preço, gente, né? Nós é que devemos conduzir a nossa própria vida e não deixar a vida nos levar, né? Porque quando a gente deixa a vida nos levar, sem o exercício da nossa vontade firme em nos melhorarmos, nós estamos desperdiçando o nosso tempo, nós estamos jogando o tempo fora. Quando, na verdade, a gente deveria estar aproveitando ao máximo o tempo para o nosso aprimoramento, tanto intelectual, espiritual, emocional, né? São tantas as oportunidades que surgem no nosso cotidiano, na nossa atividade diária, e a gente às vezes age, como Emmanuel fala, né, como crianças, desperdiçando realmente o tempo. Porque, olha, essa nossa postura, né, de ficar ali desperdiçando tempo com essas aventuras fantasiosas, né, com alegrias, alegrias entre aspas, que a gente acha que são muito boas para nós, né? Faz com que os nossos dias e as nossas noites fiquem curtos. E aí a gente se engana na ilusão do mundo. E o tempo vai se esvaindo entre os nossos dedos. É claro que, como espíritos encarnados, nós necessitamos das coisas do mundo e nós devemos desfrutar dos seus benefícios, sim, claro. Mas não pode ser só isso. Nós precisamos crescer, né? Porque, afinal, nós estamos aqui encarnados justamente para isso, para crescermos, para nos melhorarmos, para evoluirmos. É aquela história, né? Nós devemos viver no mundo com as coisas que o mundo nos oferece sem sermos do mundo, né? Porque a nossa passagem aqui, ela tem um propósito mais significativo, um propósito que foi planejado, né? Nós temos o nosso planejamento reencarnatório. É um plano de amor, gente, que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, né, com a nossa aceitação, traçam.
Nós traçamos junto com eles um roteiro seguro para a nossa evolução. E quando a gente está aqui na matéria, o que a gente faz? Na grande maioria das vezes, se deixa levar pelo materialismo exagerado e acaba perdendo valiosas oportunidades para a nossa própria, para o nosso próprio melhoramento, para a nossa própria evolução, né? Gente, é muito raro a pessoa que escapa dessa situação de perda de tempo, né? Agora, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais maduro, né? É que a gente já possui ali, o nosso espírito já passou ali por tantas dificuldades na vida, tantas experiências, a gente vai adquirindo um certo grau de educação. E aí a gente já começa a pensar no nosso reajuste apressado, né? Porque, nossa, daqui a pouco eu posso não estar mais aqui encarnado. Né? Então a gente pega as horas da semana, né, e reduz elas ali para caber tudo que a gente tem que fazer, de uma forma, às vezes, até apressada. Essa questão do aproveitamento do tempo, gente, é tão séria. Chico Xavier, ele fala no livro O Evangelho de Chico Xavier, que ele ficava pensando, às vezes, como é que os espíritos conseguiram escrever tanto pelo intermédio dele, porque ele diz que ele não sabe como que eles fizeram isso, porque ele desperdiçou muito tempo. Ele fala isso, eu sinto que desperdicei muito tempo, né? Porque às vezes são problemas inúteis que a gente cria, né? Às vezes a gente se envolve em tantas coisas que não tem razão de ser, né? Então, assim, ele realmente faz essa ponderação. Eu não sei, né? O Chico fala, eu não sei como que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo, porque realmente eu sinto que eu desperdicei muito tempo, né? E ele ainda dá um conselho, ele fala, olha, é preciso lutar contra o comodismo, contra a ociosidade, porque senão a gente vai retornar para o mundo espiritual com uma sensação de vazio. E vai mesmo. O Chico textualmente diz assim, dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Vejam, um espírito da envergadura de Chico Xavier, que trabalhou tanto, diz que perdeu tempo. E nós, que ficamos ali no nosso dia a dia com essas coisas mais pequenas, né? Se importando com coisas tão sem sentido, querendo muitas vezes desfrutar de situações só, né? Só festa, só alegria, só despreocupação. Onde está o emprego do tempo que nós devemos exercer corretamente? Onde? Emmanuel nos dá um conselho nesse texto do Fonte Viva. Ele fala assim: olha, agite-se, inquiete-se, desdobre-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. Nós é que temos que nos mover. Nós é que temos que tomar a decisão de empregar melhor o nosso tempo. E claro, gente, eu não estou falando aqui que a gente não tem que ter momentos de lazer. Temos sim, né? Vamos num cinema, vamos sair com os amigos, claro, mas a vida não pode ser só isso, o objetivo não pode ser só esse. Tem gente que passa a semana pensando o que vai fazer de quinta-feira para frente, até o domingo, sem empregar a sua vontade no seu próprio aprimoramento. E isso nos causa muito prejuízo, porque quando nós chegarmos à pátria espiritual e percebermos o tempo que nós perdemos, nós não temos como recuperar esses anos perdidos, gente. Não temos. Na Revista Espírita, de 1860, novembro de 1860, tem um espírito chamado Macion, que ele dá uma mensagem curta através da médium senhorita Rouet. E o título da mensagem dele é O Tempo Perdido. E ele fala para nós, se a gente pudesse por um instante refletir sobre a perda de tempo, mas refletir ali de forma muito séria e calcular o imenso erro que nós cometemos, a gente ia enxergar quanto essa hora, esse minuto que se escoa inutilmente e nós não podemos recuperar.
E esse minuto que a gente desperdiça à toa com coisas que não são necessárias faz falta no final da contabilidade do nosso tempo, em que a gente poderia ter empregado esse tempo de forma melhor. Né? Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, nem todos os poderes da Terra poderiam devolver esse tempo. E se nós usamos mal o tempo, um dia a gente vai ser obrigado a reparar a perda desse tempo pela expiação. E às vezes, de maneira terrível, diz esse espírito. E ele ainda fala assim, o que eu não daria para recuperar o tempo perdido? Né? Ele fala, olha, são votos inúteis, né? Pesares supérfluos. Então, pense bem nisso, ele adverte, né? Em benefício do nosso próprio futuro e mesmo do presente. E ele diz uma coisa que para mim é maravilhosa. Ele fala assim, quando Deus vos pedir contas da existência que vos concedeu, da missão que tinhais de cumprir, que havereis de responder? Vocês já pensaram nisso? O que nós, na hora da nossa prestação de conta, o que nós vamos responder? Ah, não, eu tinha essa missão aqui, né? Eu me propus a ajudar nessa obra social. Ah, mas eu tinha que ver novela, eu tinha que sair, eu tinha que fazer outras coisas. É assim que a gente vai responder? Ah, eu preferi ficar à toa em casa. Eu preferi gastar meu tempo só com futilidades. Essa é uma questão séria que nós temos que responder. E responder desde já, para que, se a gente estiver perdendo tempo, e com certeza a gente está, a gente possa corrigir o nosso caminho. Nós temos que pensar na responsabilidade que nós temos na hora que a gente voltar para a pátria espiritual. Porque, gente, nós estamos aqui enviados por Deus. E nós vamos ter que prestar conta do nosso tempo. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão, que a gente faça essa meditação, né? O maior investimento que a gente faz na nossa vida não é financeiro, não é material. O maior investimento que a gente faz é o nosso crescimento moral. E para isso é preciso utilizar o tempo de forma bem produtiva. A gente precisa aproveitar o tempo para que a gente não seja surpreendido, gente. No final da nossa existência, ali, né, deixando o nosso corpo material e chegando à pátria espiritual, né? Nós vamos chegar lá todos preocupados, né? Que eu usei o tempo mesmo da forma que eu quis, não fiz nada de produtivo, fiz muito pouco de produtivo. Vamos lembrar que Jesus falou: certamente cedo venho, e quando ele vier, nós vamos ter que prestar conta. Nesse encontro de consciência, o que eu fiz com o meu tempo? Se nós já sabemos o quão precioso é o valor do tempo, nós temos que também ter uma outra postura em relação aos outros, né? A gente precisa respeitar o tempo dos outros, para que as nossas próprias horas sejam também respeitadas. Do mesmo jeito que eu tenho compromisso e obrigação, a outra pessoa também tem. Porque às vezes a gente se acha, né, no direito de ir lá interromper o que o outro está fazendo, sem perguntar se ele pode tolerar essa interrupção, né? Muitas vezes é gente que chega na nossa casa sem aviso e você está no meio de um trabalho. Eu, particularmente, tenho por hábito nunca ir à casa das pessoas sem perguntar se é possível a pessoa me receber naquele momento, né? Porque, olha, ninguém evolui, ninguém prospera, ninguém melhora, ninguém se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. É isso que a gente precisa aprender a fazer. É isso. André Luiz tem uma mensagem no livro Sinal Verde que chama Assuntos do Tempo. E esse texto é interessante, que lá no finalzinho dele, né, o André Luiz faz uma observação. Ele fala assim, olha, se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas.
Ele ainda diz o seguinte: observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Você já vai parar para perceber? Em meia hora, quanta coisa a gente faz? Quanta coisa a gente faz? André Luiz diz textualmente: quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Prestemos atenção, minha gente, não vamos mais perder tempo. Nós temos que nos disciplinar. Nós temos que dividir o nosso tempo bem. Nós temos que ter tempo para estudar, para buscar conhecimento, para trabalhar, para praticar o bem, para o lazer, sim, mas o nosso objetivo aqui é o nosso aprimoramento. Então, a gente precisa ter na consciência que nós temos que aproveitar bem o tempo. Eu quero terminar essa reflexão com um soneto do Cornélio Pires, que está no livro Estrelas no Chão. O título do soneto é Convite Geral. E ele nos diz assim: tempo velho, tempo novo, cada dia é diferente. Por isso o céu nos avisa. Olha o tempo, minha gente. A fim de servir a vida é que Deus nola consente. E a vida lembra apressada. Olha o tempo, minha gente. Do sol ao barro na terra, tudo vibra, tudo sente. E a natureza proclama: olha o tempo, minha gente. Entre pedras e espinheiros, não te agastes, segue à frente. Eis o caminho a gritar-nos. Olha o tempo, minha gente. Problemas e provações surgirão constantemente. A luta exige onde estejas. Olha o tempo, minha gente. Trabalha, serve e constrói. Não te faças descontente. A esperança roga em tudo. Olha o tempo, minha gente. Falamos na lei de Deus, o estatuto permanente, pois a lei nos pede a todos. Olha o tempo, minha gente. É isso aí, gente. Vamos aproveitar bem o nosso período que estamos encarnados aqui, porque a gente não sabe a data do nosso retorno para a pátria espiritual e o tempo que a gente perder não volta e a gente vai precisar prestar conta dele. Aproveitemos bem o nosso tempo. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais. Tchau!